Que tu venha, Senhor Jesus, nesse dia, Senhor Jesus, que tu venha nos abençoar e que tu venha nos tocar poderosamente, profundamente, Deus. Que tu venha, Senhor Jesus, ativar, Senhor Jesus, aquelas mulheres, Senhor Jesus, que estão paradas, trazer alegria, Senhor, para as mulheres que estão com tristezas, trazer, Senhor, conforto para aquelas, Senhor Jesus, que estão talvez ansiosas, Senhor Jesus. De alguma forma, Deus, tu conheces o coração de cada uma, Senhor, e eu não conheço. Mas tu sabes, Senhor, do que cada uma nesse dia precisa, Senhor Jesus. Proporciona aos nossos corações, Deus, aquilo que tu conheces de nós, aquilo que tu sabes, Senhor Jesus, que nós precisamos desse dia, Pai. Esteja conosco. Amém. Amém. Meninas, vamos lá. Eu quero que. Opa. Quero que você abra lá na página 30, que hoje a gente vai iniciar. Isso, então, já estava no celular, Dani. Já estava no celular, ó. Tá no celular, alguém está ouvindo? Eu acho que é alguma configuração do microfone do computador para não pegar ruídos, alguma coisa assim. Eu preciso mudar essa configuração, mas não estou encontrando agora. Daí para a gente não perder tempo aqui, por causa do nosso horário. E aí, a página 30, gente, ela vai falar sobre a passagem que é João 8:44, ok? E a passagem bíblica fala assim, ó: vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. E aí ele vai falar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui em Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo, no CIS Evolution, e o Paulo tem falado muito, muito, muito sobre manifestações de orgulho. E uma das manifestações de orgulho é a mentira. E a gente vai falar sobre essa verdade que liberta. Porque a mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. E essa passagem vai trazer muito essa consciência de que o pai da mentira é o diabo, mas que a verdade é Deus. Então, o diabo, escuridão, mentira, Deus é verdade e claridade, luz. Então, quando a gente pede para Deus, né, nos tirar para a luz, para mudar as nossas vidas, trazer consciência sobre aquilo que a gente precisa, nós estamos pedindo luz, nós estamos pedindo verdade. E aí a Camila inicia falando assim, né? Tudo que não é verdade é a mentira. Simples assim. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que não é verdade é mentira. E por que é que mentimos? Por que é que mentimos? A mentira entrou na nossa vida, na maior parte de nós, desde a nossa infância. Quando mentíamos para mostrar para os outros, crianças, que éramos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais ricos do que fato acreditávamos que era, pela necessidade de ser aceito, de se sentir importante e pertencente a um grupo. A mentira sempre foi uma grande aliada. Assim, vendíamos para as outras pessoas alguém que, na verdade, nem nós acreditávamos que eras. E o que é a mentira? É uma manifestação do orgulho. Então, até não sei se você sabe, mas eu estou falando lá no meu Instagram sobre orgulho. E o que é o orgulho? Dos 0 aos 12 anos, nós, as crianças, nós somos uma esponjinha. E nós captamos tudo que papai e mamãe fala, ou tudo que é à nossa volta. Então, seja na escola, seja papai e mamãe, seja a família, mas tudo que nos acontece, nós retemos como se fosse uma esponja. E aí, quando nós vivemos certas experiências de dor, nós nos queremos nos blindar para não viver aquela dor novamente. E aí aquela blindagem se chama orgulho. E uma das manifestações desse orgulho é a mentira. Por quê? Porque a mentira, ela nos blinda da rejeição. Então eu quero me blindar
de contar a mentira, de dizer que eu sou uma pessoa diferente do que eu não sou, para que de fato eu não seja rejeitado. Então a mentira ela vem como uma aliada. E aí às vezes as pessoas acham que a mentira é uma aliada, mas isso é uma pura de uma mentira. A mentira é uma manifestação de orgulho, mas muitas vezes as pessoas usam a mentira como uma aliada para mostrar para os outros aquilo que realmente você quer mostrar e não quem realmente você é. Então, a mentira ela é uma manifestação de orgulho, de você querer dizer que é o que não é, ou querer mostrar algo que você não é para que de fato você não seja rejeitado. E sabe quando vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lentes de aumento, um exagero. Quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser fortes para suportar ou inteligentes para vencer, pois é, tudo isso, em outras palavras, é um exagero. E todo exagero é uma mentira. Só exageramos porque queremos chamar atenção e, de alguma maneira, chamar atenção para nós. A mentira também entra em nossa vida para nos ajudar a fugir da rejeição, a fugir da crítica, do julgamento, da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que, se negarmos nossos erros ou mentirmos sobre as nossas falhas, seríamos poupadas da dor da punição. Então a mentira passou a ser natural. Sempre que estamos diante de uma situação em que existe o risco de sermos expostos à crítica ou até à rejeição pelos nossos erros, temos o ímpeto de mentir ou de omitir. E aí eu quero que, se você tiver um lápis aí, eu quero que você grife isso que a gente vai ler agora, para que você tenha isso muito forte. O problema é que a mentira ou a omissão, ela nos rouba a consciência e adultera o nosso caráter. A mentira ou a omissão nos impedem de reconhecer os nossos erros. Logo, ela nos impede de nós arrependermos e pedirmos perdão, a fim de mudarmos nossos comportamentos e nosso caráter. Sabe aquela frase que fala, né? Que a mentira contada você mente tanto que você acredita na sua própria mentira. E a mentira, tudo que a gente fala, quando Paulo fala sobre comunicação, ela é uma narrativa. Então, para você que talvez ainda não fez o método CIS, tudo que a nossa boca fala, aquilo acontece. E tudo que a gente fala geram pensamentos nas nossas mentes, e esses pensamentos geram sentimentos em nós. Então, a gente vive uma narrativa. Então, quando eu falo aqui, a Camila fala, né, que a mentira, ela começa a nos roubar a consciência, é porque a mentira, você começa a acreditar na sua própria mentira. Se você mente para não ser criticada, se você mente para não ser rejeitada, se você mente de alguma forma para vestir um personagem para as pessoas não verem a sua real realidade, é porque você começa a acreditar tão forte naquilo que você começa a viver esse personagem. E aí isso te rouba a mentira. Desculpa, te rouba a consciência de verdadeiramente quem você é, rouba a consciência de verdadeiramente quais são os seus problemas, e aí você fica contando uma mentirinha, vivendo em um monte de problema, contando uma mentira, dizendo que estava tudo bem. E aí essa mentira, ela gera um personagem em você e você não tem consciência do que você vive. Você não tem consciência dos teus problemas. Ela rouba a consciência. E quando ela rouba a consciência, ela nos impede de pedir perdão, ela nos impede de pedir desculpas, ela nos impede de reconhecer os nossos erros. E quando a gente reconhece os nossos erros, a verdade vem. E aí ela ilumina e a gente é liberto. Então, a mentira, gente, ela rouba a verdade que existe e, principalmente, ela rouba a nossa identidade, porque ela adultera o nosso caráter. E aí a Camila vai falar da história dela, né? Na minha vida, por eu ter sido muito criticada na infância, eu aprendi bem cedo a criar estratégias para me blindar de novas críticas e ainda atrair elogios para mim, saciando a minha carência emocional de me sentir admirada. E, infelizmente,
As estratégias que eu trouxe para a minha vida foram a mentira, o exagero, as falhas escondidas. Se tudo isso são modos de mentir, eu me tornei uma mentirosa. E o que ela vem falar aqui? Ela fala que a mentira é uma forma de você contar algo para criar estratégias, para mostrar um personagem para as pessoas, para você receber elogios, para você receber validação, para você mostrar algo que você não é, para você de alguma forma ser admirada e não criticada. E aí isso pode vir muito forte daquilo que você viveu na infância. Será que mamãe ou papai foram tão críticos, foram tão te exigiram tanto que você tinha que subir num grau de excelência tão grande, tão grande, tão grande, e você não conseguia ser essa pessoa. E aí você começa a se blindar, você começa a vestir um personagem para dizer que você é aquela pessoa, mas na verdade você não é. Só que você veste tanto aquele personagem de achar que ele impede de você reconhecer teus erros, impede você de ser vulnerável, impede você de ver a sua real identidade. E aí a mentira, durante anos, me impediu de olhar para mim com uma verdade, de reconhecer os meus maus comportamentos, de me arrepender, de mudar. A mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são traiçoeiras. Ela pode ser manifestada como exagero, como dissimulação, como negação de um erro ou uma omissão. Tudo isso é mentira. Tudo rouba a nossa consciência, tudo corrompe o nosso caráter e nos afasta de nossa vida e a vida dos nossos filhos. Tudo corrompe nosso caráter e nos afasta da nossa vida como filhos de Deus. Me perdoa. O que isso quer dizer? Que isso danifica tanto a nossa identidade, danifica tanto quem nós somos, que nós ficamos usando máscaras. E aí você fica sendo tão alguém que você não nem é, e não, daqui a pouco você nem conhece mais essa pessoa. Porque você não quer ser criticado, você não quer ser rejeitado, você quer ser admirado, e aí você conta mentiras. Até porque o pai da mentira é o diabo, e nós, como filhos de Deus, não podemos ainda dar as mãos, ficar de mãos dadas com o inimigo do nosso pai. E aí, se você mente, quem é o pai da mentira? É o diabo. Espiritualmente, a mentira que praticamos, ela dá autorização e legalidade para que as trevas interfiram nas nossas vidas. E o que é isso, Samara? Vamos entender, vamos imaginar sobre uma lei. Não existe leis espirituais, e os princípios são leis espirituais. Então, toda vez que você mente, toda vez que você faz algo fora dos princípios de Deus, você dá uma carta de autorização para o inimigo. Ó, eu não usei com esses princípios, fiz algo de errado, então ele tem essa promissória na mão dele para ele usar conosco. Porque é como se ele fosse em Deus e falasse assim: ó, fulano fez isso, isso, isso. Eu tenho aqui a promissória. E aí, o que Deus vai? Deus, ele tem, né? A onisciência e ele pode dizer sim ou não, mas quando ele tem as promissórias, nós damos uma legalidade para o diabo para ele nos tocar. E aí é como se Deus falasse assim, ó, eu não quero que meu filho viva isso, só que infelizmente ele mesmo se colocou nesse lugar. Ele mesmo assinou um papel onde ele pode ser tocado nessa área. Então a mentira espiritualmente, quando eu tô falando isso, gente, eu tô falando espiritualmente, tá? Espiritualmente, a mentira ela dá uma legalidade. O que é legalidade? Quando você faz algo e você assina embaixo, dando uma promissória para o inimigo, para que ele possa tocar em você. E aí ele pode tocar em você, porque ele tem uma autorização de que você saiu dos princípios, você fez algo de errado e você pode ser tocado em alguma área. E aí, quando ele tem uma carta promissória, ele vem e, gente, ele cobra juros. Ele cobra juros. Ele, de fato, cobra juros e ele cobra. Deus, ele dá de graça. Mas o inimigo, ele cobra. Tudo, tudo, tudo que você tem de promissórias na mão dele, ele vai te cobrar. E aí, em João 8,4 fala que vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então quer dizer que quando você mente, você fala a língua do diabo, porque ele é mentiroso, ok? Eu quero até abrir em João aqui, gente, para trazer uma consciência aqui. E eu quero só compartilhar com vocês o quanto a mentira ela distorce o nosso caráter, gente. O quanto a mentira ela, ela é um problema, tá? Ela pode ser até um vício, gente. Eu sofri muito com isso, porque eu também tive, igual a Camila, uma mãe muito crítica. Não era uma mãe muito crítica. A minha mãe, ela queria sempre o melhor de mim. E aí ela sempre elevava a minha régua. Então, tinha horas que eu não conseguia chegar nessa régua, e daí eu começava a mentir, porque eu não queria ser criticada, porque eu não chegava naquele patamar, e aí ela, de alguma forma, ia me repreender, e eu não queria ser repreendida. E quando eu cheguei no meu casamento, eu tinha muitos problemas com meu marido financeiros por causa disso, porque eu comprava coisas escondidas. Eu não queria falar para ele, porque a gente entrou num acordo quando a gente casou e de que as nossas finanças seriam juntas e que tudo ia entrar na mesma conta, a minha e a dele, e nós íamos organizar as contas, pagar as contas juntas. E um ia avisar o outro que comprasse para que a gente pudesse planilhar e viver juntos financeiramente. Só que eu tinha medo de alguma forma, comprar ou fazer alguma coisa e ele rejeitar. Antes de eu perguntar para ele, eu tinha medo de receber ou não. E aí eu comprava escondido. Só que a verdade, ele aparece. E aí isso me ouvia muitos conflitos dentro do meu casamento por causa disso. E Deus, ele começou a me apertar. Cada vez que eu tava dentro tipo, na jornada, e aí eu era compelida pelo Espírito Santo a reconhecer os meus erros. E aí eu falava, Deus, me ajuda a mudar isso. Até que eu entendi que a melhor, antes de ter ainda o devocional da Camila, né? Eu fiz o Escola de Estéreo em 2018, gente. Foi quando eu fui compelida a, de fato, começar a reconhecer para o meu marido sobre as coisas. E aí, por que a verdade nos liberta? Porque a verdade nos constrange. Quando você quer, de fato, mudar, o ser humano ele muda de três formas. Ele muda por medo, ele muda por constrangimento, e ele muda medo, constrangimento. E tem mais uma forma, depois eu lembro aqui para você. E o constrangimento, ele é por consciência, né? Ele é o constrangimento é uma forma de do teu cérebro não querer mais viver aquilo. Então, é como se fosse tão constrangedor para ele. O nosso cérebro, dor, me ajudaram. Obrigada, gente. Medo, constrangimento e dor. Isso mesmo. E aí o nosso cérebro, ele busca prazer e ele foge da dor. Então, toda vez que você compra, né, eu tô contando da minha história, gente. Eu comprava, eu tinha aquela satisfação. Só que a hora que eu tinha que contar a verdade, de doer e reconhecer o meu erro, gerava dor, gerava constrangimento. E isso foi tão forte, porque tá tão claro aqui, gente, que quando eu abri tava escuro, né? E aí, quando eu comecei a contar para ele a verdade, o constrangimento foi tão forte, tão forte, tão forte, que começou a me mudar. E por que a verdade liberta? Porque quando você traz a verdade constrange. O teu cérebro se sente constrangido, sente dor e ele não quer mais viver aquilo. E ele começa a mudar você. Você começa a mudar o seu caráter. Então, por isso que a verdade, ela muda o caráter. Eu lembro de uma vez eu ter feito isso. E eu falei, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais viver isso. Eu não preciso. Meu marido não ia dizer não para mim, mas eu tinha que comprar escondido. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja, eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver essa mentira. E assim, ó, de um coração rasgado, sabe, gente? Assim, ó, de eu me doer. Eu falei assim, Deus, que nojo. Nojo de viver isso. Eu quero nojo, eu não quero mais viver isso. E eu caí de joelhos na igreja. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais isso. E eu sabia que eu tinha que falar para ele, que eu tinha que reconhecer, que ia me doer. E aí o prazer é momentâneo, mas a dor vem depois.
E aí eu cheguei e falei para assim, Deus, eu não aguento mais, eu não preciso disso. Eu não preciso viver essa dor. Eu não preciso comprar escondido. Não é o que ele vai dizer, não. Eu não preciso. Gente, era realmente um vício. E aí eu lembro que naquele dia eu pedi para Deus assim, Deus, me constrange de uma forma que eu não quero mais viver isso. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu chamei meu marido de novo para conversar e eu falei assim, ó, aconteceu isso, eu fiz isso. E assim, para ele, gente, foi assim, tá bom, né? Mas para mim aquilo doía tanto, e eu caí de joelhos com ele e eu pedi para ele, ora por mim, me ajuda a me libertar disso. E o John orou por mim, e a gente ali juntos oramos, choramos, e eu pedi arrependida a Deus, pedindo para Deus mudar. E aquilo foi tão forte dentro de mim, gente, tão forte, e se eu falar para você que às vezes vem a satinha assim, ó, de querer. Mas a dor que eu vivi foi tão grande, da verdade que me libertou foi tão grande, que eu não consigo mais. Então, a verdade, ela nos liberta de uma forma de trazer de dentro para fora uma verdade que você começa a ter nojo da mentira. Você tem nojo do comportamento de mentira. E aí, em João 8, deixa eu ver, 8:44, é que tem essa versão aqui que eu gosto mais, vou falar aqui, tá? Quem mente, o vosso pai é o diabo, que quer satisfazer os desejos dele, que lhe são os próprios. Ele é homicida desde o princípio e não se afirma na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é a mentira. Ele é um mentiroso e o pai da mentira, e de tudo que é falso. Forte, né, gente? Forte. E aí a Camila continua, né? Assim como está escrito no texto de hoje, em João 8:44, quando mentimos, abrimos portas espirituais e dizemos para aquele que veio matar, roubar e destruir que estamos jogando no time dele. Logo dizemos que temos uma aliança com ele. É difícil ler isso, né? Pois é, mas exatamente assim que acontece quando não decidimos abominar a mentira da nossa vida. Eu sempre explico para todo mundo quando eu falo sobre isso, gente, é que é como assim, ó, você tem um quarto, nós somos uma alma, né? Somos um ser humano vivendo no mundo, só que a gente começa a ser de Deus. E aí a gente mora no céu, a gente é do céu. Nós somos seres espirituais. Se a gente aceita Jesus, a gente é do céu. Existe uma essência de Deus dentro de nós. E aí a gente começa a viver aqui. E aí, se a gente é como se fosse um quarto. Só que a gente vai tendo essas promissórias para o diabo de não viver princípios, de viver na mentira, de fazer coisas erradas. Nós vamos abrindo portas e janelas da nossa alma, do nosso quarto, para que ele possa entrar. E quando você vai rasgando com a verdade essas promissórias, quando você reconhece o seu erro, quando você fala para Deus que você reconhece o seu erro, quando você conta a verdade, quando você se constrange, e você pede perdão, você fecha essa porta e ele não tem mais acesso, você rasga essa promissória dele. Então, você fecha as portas espirituais, é assim que a gente explica. Então, outro grande prejuízo da mentira é que ela nos emburrece. Quem primeiro escuta a mentira contada para nós somos nós mesmas. E quando nos convencemos a partir das justificativas do exagero, da manipulação e da mentira puramente dita, nós damos um comando para o nosso cérebro de que já fizemos tudo certo, que não houve falhas, então não temos nada para aprender e mudar. A mentira nos cega e nos aprisiona em uma zona de conforto perigosa, paralisando o nosso crescimento como seres humanos. Imagina que, neste exato momento, você esteja lutando com a sua mente. Uma luta entre a verdade e seu ego.
A verdade traz agora a memória todos os dias, momentos em que você exagerou, momentos em que você omitiu, em momentos que você manipulou, em momentos que você disfarçou, em momentos que você negou um erro e inventou uma história para se proteger ou se sentir importante e valorizada. O seu ego, por outro lado, está contando um monte de justificativas e explicações para convencê-lo de que não fez nada de errado e, assim, manter você nesse lugar de aliança com uma mentira, com o pai dela e com a vida medíocre e infeliz do mentiroso. Samara, me explica melhor. Vamos lá. Toda vez que você traz à memória, você começa a contar mentira. Você começa a contar mentira, você começa a acreditar nessa mentira. E aí o teu ego é inflado. Porque o ego vem da mentira, o ego é orgulho. Se você começa a falar mentira, você está de mãos dadas com o diabo e o orgulho é o diabo. E aí, quando você começa a trazer essa consciência, você começa a ter uma briga interna. Caraca, eu não posso fazer isso. Daí o ego começa a trazer justificativas. Não, mas você não precisa mesmo. Porque você tem seu dinheiro, você trabalha, você não precisa falar para ele mesmo. Era assim, o meu diálogo interno. Não, mas você tem direito. Você faz isso, você trabalha, você faz aquilo e outro, você ganha, então você pode. E aí o diálogo interno, pá, 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 pá. E aí a consciência, gente, sabe quando fazer certo, mesmo a sua mente falando que é fazer errado? E aí, quando você fica dando ouvidos para o seu ego, dando ouvidos para aquela mentirinha, para aquela justificativa que fica contando aqui, você vive na mediocridade. E também vive infeliz e ela te emburrece, porque isso é um prejuízo na sua vida. Então, a mentira, gente, é você disfarçar, querer de alguma forma, algum elogio, algo para mostrar para alguém ou para não receber crítica, para não ser rejeitado, para de alguma forma não receber constrangimento, confronto, porque você quer ser alguém que você não é e aí você conta mentiras. Isso é uma fratura da sua alma. Isso é uma fratura de dor que veio lá nas suas memórias. Então, talvez você vai começar a entender algumas memórias, algumas coisas que aconteceram na sua infância, e aí hoje você age dessa forma. E aí, eu quero trazer para você esse exercício, trazendo consciência agora. Como que a gente vai fazer, ó? A Camila explica assim, ó. Como digo que sou filho amado de Deus e eu me comporto como filho do diabo? Entendendo o poder destruidor da mentira em nossas vidas e sabendo que só venceremos com a verdade, eu convido você agora a relacionar nas linhas a seguir quais são as mentiras, os exageros, as omissões que você tem falado para si mesmo ou para as outras pessoas e que hoje decide eliminar da sua vida, quebrando toda a aliança que você fez com as trevas. Gente, quando você reconhece o seu erro, você rasga essa promissória. Ele não tem mais legalidade sobre você e você rasga essa promissória. Então, traga a verdade. Lembra que a gente falou que esses 40 dias é para trazer realmente luz e mudança de caráter? Você só vai ser mudada verdadeiramente no seu caráter quando a verdade vir. Quando, Samara, não vai acontecer mais isso? Não vai acontecer. A sua vida, você é um ser humano, você pode errar. Só que quando você errar, na hora que você errar, você reconhece seu erro, você pede perdão, você se humilha. E aí, ontem o Paulo falou muito sobre isso. Como que é, gente? Quando eu erro, o que eu preciso fazer? Errei, e agora? Eu preciso reconhecer meu erro. Eu preciso me humilhar e pedir perdão. E quando eu me humilho, vem uma sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela me traz me deixa justificado em Deus. E aí eu rompo com essa promissória. Então, traga verdade sobre isso. Vou tentar aqui resolver a questão da música, colocar a música para vocês, mas eu quero que você pegue a caneta, o lápis. E na página 32, você agora começa a escrever. Samara, eu ainda não tenho devocional, ainda não chegou o meu devocional. Pega uma folha em branco e agora você vai começar a listar
Quais são as mentiras que você contou até aqui? Ou ainda conta, ou tem contado para você e para as pessoas à sua volta? Quais são as mentiras? As mentiras que você conta, a justificativa, as manipulações, as omissões, os exageros que você tem falado. Vamos lá.
Quem for terminando, meninas, vai falando assim, terminei aqui pra mim. Deixa eu compartilhar uma parte da apostila que a gente tá vendo aqui no CIS Evolution sobre mentira, que fala assim, ó, que a mentira é um grito desesperado para convencer a si e aos outros que eu possuo um valor que nem mesmo eu acredito ter. Pois se eu tivesse esse valor, eu seria aceito socialmente, eu seria importante para dezenas de pessoas e eu seria amado por alguém. Então a mentira é um grito de você convencer a si e aos outros sobre aquilo que você não é, para acreditar que é, para você ser amado. Forte, né, gente? É muito forte. E aí as pessoas mudam para mostrar que tem mais sucesso do que tem. Elas mentem dizendo que tem mais dinheiro do que tem, para que de fato elas apareçam ser uma pessoa que elas não são, para que elas de fato recebam mais amor, para que tenham mais valor, para que elas pareçam ser mais importantes. E aí agora nós vamos fazer a oração final. Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Fala para mim aí. Você pode ligar seu áudio, você pode compartilhar, você pode falar. Não? Total. E aí agora, começa a hora que eu começo a me libertar disso, quando eu reconheço, lembra? Eu preciso reconhecer, eu preciso trazer a verdade nua e crua. Seja para quem você errou, seja para quem você falou, seja para você mesmo. Você precisa trazer verdade. E aí depois de você trazer a verdade, você se humilha confessando para essa pessoa, para você, para Deus. E aí você pede perdão e você traz a humildade, a verdade. E aí isso te traz sabedoria. E a sabedoria te santifica e agrada a Deus. Essa é a estratégia. O que a gente vai fazer agora? Nessa oração de agora, nós vamos confessar a Deus as mentiras que a gente conta. Por que, Samara? Porque eu preciso trazer verdade, eu preciso trazer humilhação, eu preciso gerar humildade dentro de mim, eu preciso declarar que eu menti, eu preciso declarar e falar. Por quê? Porque eu vou começar a me constranger, lembra? Eu vou me constranger, eu vou gerar dor, eu vou gerar consciência sobre aquilo que eu tô vivendo, para que de fato a mudança aconteça, tá bom? Então, a gente vai ler na página 34. Eu vou colocar lá no grupo, porque talvez se você que não tenha, para você estar lendo conosco. Deixa eu abrir aqui. Mandei lá no grupo. Como que é a oração lá do grupo? A gente vai começar a ler essa oração e aí a gente vai ter uma parte ali que a gente vai começar a citar todas as mentiras que nós relacionamos no exercício anterior, ok? Então eu vou orar, fazer essa oração e quando chegar nessa parte eu vou esperar um pouquinho para que você fale. Eu sei que você está com o seu áudio fechado, mas que você tenha esse momento de falar para Deus sobre essas coisas que você mente, sobre aquilo que você precisa de ajuda para Deus. E aí, assim que terminar essa oração que a Camila falou, eu vou continuar a oração que Deus foi colocando no meu coração aqui.
tá bom? Então vamos lá. Pai, eu abro hoje a minha boca, Deus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. E confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. E eu me arrependo, Jesus. E agora você começa a falar do que você se arrepende. E aí traz todas as áreas da vida. Pensa sobre o teu pilar espiritual, todas as coisas que talvez você fala para você mesmo, para não ter um posicionamento em Deus, para não ter um tempo com Deus. Todas as mentiras que talvez você conta para seu pai, sua mãe. Todas as mentiras que você conta para o seu cônjuge, para os seus filhos. Todas as mentiras que você conta para os seus amigos, todas as mentiras que você conta para você mesmo, para a sua saúde, para não ajudar as pessoas. Todas as mentiras que você conta para você e para os outros sobre a sua situação financeira, sobre o seu profissional. E eu quero que você coloque para fora agora todas as mentiras que você falou. E eu decido, Pai, eu decido que a partir de hoje, Pai, dia 15 de setembro, Deus, a partir de hoje eu firmo um compromisso contigo, Pai, que eu nunca mais quero usar as mentiras na minha vida. Eu decido que da minha boca, as minhas ações, as minhas escolhas serão sempre pela verdade. Que a partir de hoje, Pai, eu tenho entendimento de que a verdade é o único caminho para me aprender e ser transformado e me manter conectada a Ti, te agradando. Me perdoa, Deus, por todas as vezes que eu trouxe o diabo para minha vida. E eu clamo que os Teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais que eu abri com os meus pecados, com as mentiras que eu falei, e que pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, lave agora a minha vida, a minha família e tudo que leva o meu nome, blindando-me como um filho obediente que ama e que teme ao Senhor. Eu não abrirei mais mão, Deus, de caminhar nos teus caminhos. Eu te amo, Jesus, e obrigado pelo teu perdão. Papai, eu também quero, Senhor Jesus, que tu também, Senhor Jesus, nos ative, Senhor, mais e mais consciência, Pai. Vai entrando em lugares, Senhor Jesus, no nosso coração, Pai. Abrindo as caixinhas, abrindo os entendimentos, Senhor Jesus, para que de fato nós possamos enxergar todas as manipulações, Deus. Todas as omissões, todos os exageros, Pai. Todas as coisas, Senhor Jesus, que nós temos feito, que talvez ainda não caiu a consciência, que precisa de mudança, que precisa de restauração, que precisa de verdade, que precisa de reconhecer e se humilhar e confessar a Ti, Senhor. A mudança, para que a mudança venha acontecer, Papai. Eu te peço, Senhor Jesus, que de tudo isso, Senhor, que nós já citamos aqui, que nós precisamos de mudança, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça um scanner nas nossas vidas. Que faça, Senhor, do pé à cabeça, Deus. Trazendo luz, Pai. Durante todos esses 40 dias, sobre o dia de hoje ainda, Pai. Que Tu venha trazer luz, que o Teu Espírito Santo venha trazer convencimento, Pai. Das coisas que nós precisamos reconhecer. Das mentirinhas mais pequenininhas, Pai. Das mentirinhas de dizer que tá num lugar e não tá no outro. Dizer que tá chegando e ainda nem saiu de casa. Dessas pequenas mentiras, Senhor. As maiores, e não tem pequena e grande. É pecado, é mentira, Pai. Mas traz a consciência, Senhor, do que nós precisamos mudar, Deus. Do que nós precisamos reconhecer, nos posicionar, Pai, como filhas obedientes, Pai. Não, Senhor Jesus, de mãos dadas com o diabo, Senhor Jesus, mas sim reconhecendo pela verdade, por mais difícil, e por mais difícil que seja, por mais difícil, Senhor, e que dor que venha, Pai, mas que a verdade possa vir, Pai, para constranger e curar o nosso caráter, Deus. Mudar, Senhor Jesus, a nossa identidade, trazer a verdadeira identidade da mulher, Senhor Jesus, da pessoa, Senhor, que Tu nos criou, da verdadeira identidade de filhos, Pai, filhos Teus, filhos verdadeiros, porque nós somos imagem e semelhança Tua. E se Tu é a verdade, Senhor Jesus, nós precisamos ser verdadeiras também, Pai.
Então, Senhor, escaneia o nosso corpo, escaneia a nossa mente, nosso espírito, a nossa alma e traz para fora, Deus. Traz o convencimento, traz ao nosso coração aquebrantamento, Deus, para que nós possamos ser obedientes a Ti, Pai. Com verdade, com coragem e com humildade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Coisa linda. Meninas, que você possa ficar atento ao que o Espírito Santo vai trazer. Você possa ficar atento ao que o Espírito Santo vai trazer na sua mente, sobre as coisinhas mais pequenininhas. Sabe assim, ó, eu sempre peço para Deus, na hora que eu estiver fazendo alguma coisa que eu não tô tendo consciência de que é mentira, de que é dissimulação, de que é manipulação, porque, gente, vocês não têm noção de como nós mulheres, eu tô falando para as mulheres, eu sei que essa gravação vai estar vindo para alguns homens, que tem alguns homens me pedindo para fazer o devocional, eu falei, eu vou mandar a gravação. Mas como nós mulheres temos o poder de manipular, e você precisa cuidar muito com manipulação. Muito, você precisa cuidar muito e pedir ao Espírito Santo, Deus traz a luz sobre manipulação, porque se você manipula seu marido, porque se você usa de manipulação, você não está deixando ele, porque a bênção de Deus e o óleo vem através dele para a sua vida. Eu só posso fluir na minha vida hoje, porque eu reconheço meu marido como meu cabeça. Eu só posso fluir em Deus, porque eu reconheço Ele como autoridade sobre a minha vida. Enquanto eu não reconhecia Ele, quando eu não olhava para Ele como alguma autoridade sobre a minha vida, eu não fluía, eu não andava, as coisas não aconteciam na minha vida. E eu tive que quebrar o meu orgulho, tirar as escamas e as crenças que me impediam de ver Ele como alguém que era provedor, de alguém que era o sacerdote, o cabeça. Então, você precisa saber seu lugar e você pode fluir de uma maneira linda, 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 posicionada como mulher. Então, cuide com a manipulação, cuide com a manipulação. Você pode manipular um homem e fazer o que você quer que ele faça. Mas não é isso que Deus quer de nós mulheres, tá? Tô falando especialmente para você, mulher. Então, que essa verdade venha constranger o seu coração. Que essa verdade venha impartir dentro de nós um posicionamento daquilo que nós precisamos viver, tá bom? Minhas lindas, que o dia seja extraordinário, abundante, maravilhoso. Que seja um dia de alegria, que seja um dia de produtividade, de conexões. Que você se conecte com pessoas, com clientes. Que haja uma alegria dentro de você, emoções saudáveis, que hoje, de fato, você viva algo extraordinário na sua vida. E se você não está assim, eu quero que Deus venha agora, com o seu Espírito Santo, trazer uma alegria, um conforto ao teu coração e saber que Jesus está contigo e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Beijo, faz o teu eu sou, o teu yes e até segunda-feira, hoje é sexta, né? Então, até segunda-feira, faça seu devocional sábado, domingo e segunda-feira nós estamos de volta. Beijo. Pati linda! Tchau, meninas. Beijo.